O estudo 114 da CNBB, que trata da animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias, é tema aqui na 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aqui comigo está Dom Antônio Peruso, ele que é presidente da Comissão para a Animação Bíblico Catequética da CNBB, e está aí levando este texto para estudo que, quando aprovado, vira um documento da CNBB, não é, Dom Peruso? Então, a história deste texto, primeiro foi proposto como estudo. Estudo é um tema que se torna motivo de reflexão de alguns bispos assessorados por especialistas, que é proposto à Assembleia Geral do Episcopado, que eles concordam que seja apresentado como estudo sobre aquela determinada temática, de maneira que seja lido e estudado por muitas outras pessoas, não apenas os bispos, também por leigos, também por comunidades. A partir dele vem muitas mais sugestões, recomendações, melhoras, proposições de conteúdo. Assumidas estas sugestões ou contribuições que vêm do povo de Deus, esse documento é refeito e então sim a Assembleia aprova como documento oficial da CNBB. Então agora está na fase de documento oficial, cuja aprovação eu acredito que será amanhã, mas falta muito pouco, apenas alguns parágrafos sugeridos de última hora que foram recolhidos e acrescidos, inclusive, porque é um documento da Assembleia da CNBB e não dos redatores. Na coletiva de imprensa, eu achei muito interessante que o senhor explicou sobre a animação bíblico-catequética, que não é um estado, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Animação bíblica da pastoral. A palavra animação não tem apenas uma conotação psicológica de motivar, de fazer de maneira bastante, digamos assim, extrovertida, vigorosa, até ruidosa ou criativa. Não apenas feita neste sentido de impulsos sentimentais ou emotivos. A palavra animação vem de anima, de alma. Então, que a alma da evangelização tenha os traços da palavra de Deus. É como se fosse Deus a falar primeiro, e não as pessoas, ou os evangelizadores, ou os bispos, ou os sacerdotes, ou quem for. Primeiro que seja Deus a falar e que seja a sua palavra, a alma, que move, comove, inspira e transpira, se dá para falar assim. Isto é, que o nosso falar pronuncie a presença do próprio Deus. Como ele se faz presença, no batismo já o recebemos, mas a leitura da palavra resgata esta presença e configura o modo de manifestar esta presença de Deus. Daí, animação bíblica da pastoral, buscar que seja Deus o primeiro a falar. Que bonito isso. No ano passado, com o moto próprio Anticum Ministerium, o Papa Francisco instituiu o Ministério do Catequista. E esse tema está na pauta dos bispos também, que discutem um subsídio para ajudar os catequistas nessa missão. Esse subsídio ele está sendo votado? Qual é o principal objetivo dele? Este subsídio está pronto. Como subsídio não é preciso que passe por toda a Assembleia, é um subsídio oferecido a título de sugestão para que cada bispo em sua diocese tenha o referencial, mas não é para cumprir lá de maneira concreta, fazer lá o que aqui se decidiu. Cada bispo é responsável pelo modo como implementar esta ministerialidade. Mas a sugestão, e esta sugestão precedida, a sugestão de estudos feitos com
cuidados e critérios, o ministro não é alguém que desempenha algumas atividades. A palavra ministro originalmente significa aquele que age em nome de. O catequista age em nome do Senhor para educar na fé os seus catequizandos. Então, estes subsídios estão orientados a fortalecer as experiências de fé do catequista, para que ele possa, então, traduzir essa experiência vivida. Veja, uma mãe de primeira viagem, ela não entende de neonatologia, ela não entende com conhecimentos médicos de como cuidar da sua criancinha. Entretanto, ela sabe interpretar se o choro do seu pequeno é de fome, está querendo um pouco de dengo, está molhado. Ela interpreta e tem comunhão. Por quê? Porque tem comunhão com o seu pequeno. A mesma coisa o catequista. O ministério é para ajudar o catequista a resgatar aquela espécie de maternidade evangelizadora que ela traz consigo, ela ou ele, pelo simples fato de ser catequista. Pelo simples fato dela ser mãe, ou o fato totalizante que é a maternidade, ela se dedica ao pequeno. Pelo fato de ser catequista, o aspecto totalizante do seu modo de crer e de seguir Jesus, ela vai irradiar esta presença, esta linguagem, esta afeição. Muito obrigada, Dom Peruso, por participar aqui com a gente. Como você pode ver, seguem aqui a todo vapor os trabalhos dos bispos do Brasil, que estão aqui nesta segunda etapa da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema central da Assembleia deste ano é Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. De Aparecida, São Paulo, Angélica Lima, para o Boletim Imaculada Notícias.